Olá, a notícia está de volta com o senador Cristóvão Buarque. Senador, o senhor estava falando do estádio de Brasília, o Mané Garrincha, que custou 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os políticos, o governador Aguinaldo argumenta, mas isso vai trazer para Brasília investimentos, abriu a Copa das Confederações, vamos ter jogo na Copa do Mundo, turismo, isso vale a pena, vai ser uma arena de shows e tal. A partir desse caso particular e indo geral, se a gente viu nas manifestações muitas críticas aos gastos para as Copas das Confederações, né, e para a Copa do Mundo. O senhor é a favor da realização desses eventos no Brasil? Acho que foi uma boa fazer a Copa das Confederações? Será uma boa fazer a Copa do Mundo, Olimpíada, ou acaba não sendo bom para o Brasil? Desde o começo eu fui contra. As Olimpíadas até menos, porque num lugar só termina sendo menos caro e tem uma repercussão muito maior do que a gente pensa, porque somos um país de futebol. Eu acho que a gente tem que se concentrar em ganhar a taça. Isso sim que a gente torcer. Até porque a maioria de nós não vai assistir o jogo no campo. A gente vai assistir na televisão, que inclusive tem replay fácil, você se levanta e faz o que quer e conversa. Eu não acho que foi uma boa, mas agora tem que dar certo. Agora a gente não pode estar aí lutando contra. Tem que defender que a Copa seja um sucesso, mesmo que a decisão tenha sido errada. O senhor falou que os políticos não estão entendendo direito o que está acontecendo, né? Muita gente analisou as manifestações da seguinte maneira: olha, jovens na rua, o Plano Real tem aí quase 20 anos, né, 19 anos nesse ano, a inflação já é algo conquistado, né? O controle da inflação é algo conquistado pela população. No governo Lula criou-se, de fato, um colchão social, um mercado consumidor, e a população até é grata ao Lula, a classe D e E. O Renato Meirelles, que deu uma entrevista a esse programa há pouco tempo, disse isso, disse que a população, as classes D e E identificavam no Lula uma gratidão, sentiam por ele uma gratidão por isso. E que tem uma geração aí que mora nas grandes cidades, onde a vida é mais dura, que quer novas conquistas, quer mais, né? Esse querer mais, se o senhor que é um político, só acha que é o quê? O que o povo está querendo mais? Primeiro dizer que essa gratidão ao Lula tem que ser para sempre, a não ser que ele volte a ser presidente e faça besteiras. Mas se, pelo que ele fez, tem que ter essa gratidão. De fato, o Lula fez duas coisas três fundamentais. Uma, manter a política econômica do real, que no começo ele criticava, eu sempre defendi. Em 98, eu quase sou expulso do PT, porque eu disse, se Lula ganhar essa eleição em 98, deve manter o Malan ministro da Fazenda por 90 dias. Terminou ficando o Meirelles por não manteve Malan, 8 anos. O Meirelles que se elegeu pelo PSDB. Eu fui favorável ao senhor Meirelles ficar ali. Sim. Tinha que ter, porque hoje no mundo, um dos fatores mais importantes da produção é a credibilidade, é a confiança. Segundo, foram os programas de transferência, que eu aí tive, porque a Bolsa Escola começou aqui em Brasília. Mesmo tempo que Campinas, onde eu fui, inclusive, ajudar a montar, porque eu criei a Bolsa Escola antes, como professor. Terceiro foi a presença do Brasil no cenário internacional. Fernando Henrique começou, mas foi Lula que levou a gente... Alçou ao patamar mais alto, né? Ao patamar, inclusive corrigindo erros do Fernando Henrique, que era uma política muito atrelada, não era uma política voltada para os pequenos. Eu disse a ele, em vez de o senhor ser o líder dos pequenos, o senhor quis ser igual aos grandes. O Lula entendeu, é sendo o líder dos pequenos que a gente fica igual aos grandes. O Lula vai ficar na história por essas três coisas que foram feitas. Mas tudo isso tem que avançar. E a inflação está voltando. Aí a gente começa a dizer quem é o culpado, não é ele mais, mas quem tiver aí. Segundo, a política de transferência de renda, que foi uma das grandes coisas desse país, começada pelo Fernando Henrique. Eu em Brasília, o Fernando Henrique levou para o Brasil 5 anos depois, mas se esgota. Não é só porque as pessoas querem mais coisas, é porque as pessoas querem sair da necessidade da Bolsa. Eu me assusto quando eu vejo que hoje já tem a segunda geração de beneficiados da Bolsa Família. Meninos, filhos de mães que recebiam Bolsa Família, agora são pais e mães com Bolsa Família. Então, se esgotou. Não é que acabar, não. Você não acha, tem alguns estudos que dizem que, na verdade, é um programa para 30 anos, que você primeiro salva os pais que estão na miséria, e esses filhos vão para a escola e melhoram o padrão de vida. Esses filhos têm uma vida melhor, mas eles também têm o Bolsa Família e melhoram a vida dos filhos. Portanto, só na terceira geração que sairia. Muita gente acha isso. Não, na segunda geração deveria ser necessário, claro, se desse a escola. O problema é que a gente não tem escola de qualidade. Então o problema é que a gente não
não está completando. Quando o Lula mudou o nome de Bolsa Escola, Bolsa Família, estava embutido ali que o programa ia ficar permanente. Tanto que ele tirou do Ministério da Educação e colocou no Ministério do Desenvolvimento Social. Então, está se esgotando. Eu sempre digo o seguinte... Mas tem um efeito econômico também, esse programa. Claro, crescimento pela base. Eu também escrevi muito sobre isso, né? Falei, mas a gente quer algo social também. Veja bem, eu creio que se o Brasil hoje acabasse a Bolsa Família, era uma tragédia social. Mas se daqui a 20 anos o Brasil ainda tiver a Bolsa Família, houve uma tragédia social e econômica. Então, pois é, tem há quase 10, ou seja, se daqui a 20 já tiver... tem mais de 10. Você põe com o Fernando Henrique... Mas assim, com escala nacional mesmo... Mas já eram 4 milhões. Mas... Subiu para 12, é verdade. Mas, de qualquer maneira... Escala mesmo ganhou em 2004, não foi? Não, quando o Lula unificou, ao final de 2003... Não, saiu de 4 para 12. 12, saiu de 4 para 12. Mas vamos lá, 20 anos. Só falou em 20 anos será uma tragédia se mantiver. Se ainda precisar. Agora, enquanto precisar, tem que manter. Não pode parar. Mas tem que ter um programa. O grave é que não vê um programa para isso. Eu botei um projeto de lei que dizia que os pais da Bolsa Família precisavam ir pelo menos uma vez por ano à escola dos pais. O governo não deixou aprovar. A ministra Tereza Campelo baixou na Câmara, na última comissão, e não deixou, dizendo que isso ia sacrificar os pais. Como sacrificar um pai ir na escola ver como é que está o filho? Isso não é sacrifício, isso é uma necessidade. O lado educacional ficou relegado. E aí o programa deixa de ser abolidor da necessidade. Isso é que está esgotando o modelo. E o modelo esgotado leva o povo para a rua. Esgotamos 20 anos. Que, na verdade, o modelo que está aí tem 20 anos. Começou com o Itamar, onde houve a estabilidade. Não foi com o Fernando Henrique. Fernando Henrique, que, além da estabilidade, criou a Bolsa. Lula, que ampliou a Bolsa, manteve a estabilidade. E a Dilma, que continua. Agora, tem 4 pilares isso. A democracia, todos os presidentes, desde Itamar, defendem democracia, estabilidade, transferência de renda e crescimento econômico. O crescimento a gente não está conseguindo. A estabilidade, a transferência de renda está se esgotando, porque não dá resultado além de matar a fome. A estabilidade monetária está arriscada e a democracia está em frangalhos. Então, o modelo esgotou. Precisa fazer uma inflexão histórica. É isso que o povo está querendo. O povo está querendo mais do que umas coisinhas. O povo está querendo que o Brasil dê uma virada, como deu em 85. E o que é essa virada? Por exemplo, a Marina Silva, numa pesquisa da Datafolha recentemente, ela cresceu. A Marina tem, ela, apesar de ter sido senadora, de ter uma carreira política, ela tem uma imagem... que se choca com a política, ela não tem uma imagem de uma política tradicional, né? A senhora acha que está pintando assim Marina Silva em 2014, uma coisa desse tipo, não? Com todo respeito, primeiro eu tenho uma boa amizade com a Marina. Antes de ela criar o partido, eu disse, Marina, você devia ser a Luther King do Brasil, ou a Betinho da política, e não criar um partido. Na hora que criar um partido, dificilmente vai ser diferente dos outros. Já precisou de 500 mil assinaturas. Quantas dessas 500 mil tem a pureza dela e do partido que ela quer? Vai ter que submeter a regras. Essas regras hoje, elas são corruptoras da maneira como a gente faz política. Mas para participar do processo de ser candidata a presidente da República tem que estar no partido. É porque eu acho que ela não deveria ser candidata a presidente nesse momento. Ela deveria ser a grande líder que a gente está faltando. Um dia desse eu liguei para o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, essa crise aí, o senhor, como velho estadista, o que é que tem para falar para a gente? Nós não temos a quem recorrer. Marina Silva, fora de um partido, era mais fácil a gente recorrer como uma alternativa para pensar, dar um rumo. Olha, gente, vocês precisam fazer isso, vocês precisam criar juízo. Como candidata. Mas na prática tem que ter um presidente da República eleito. Na prática, não, mas ela não seria candidata. Pois é, mas... que influência que ela teria? Porque o povo tem que eleger alguém para governar. Hoje, a influência moral é mais importante que a influência política. O povo hoje está querendo influência. Joaquim Barbosa não é presidente. Mas ele disse que não vai ser candidato a presidente. Não vai ser. Se vence o prazo agora de um ano de filiação. Não, ele não vai ser Ele não candidato. se filia, ele não pode ser candidato a presidente. Então, assim, perfeito, uma voz moral, uma voz da República, ela é importante. Agora, a vida é prática. O presidente da República tem uma caneta. Nós vamos em outubro do ano que vem
Ou se reelege a Dilma, ou o PT muda de candidato, ou se elege um outro candidato. Em momentos tradicionais, normais, paradigmáticos por aí. Mas em momentos de mudança, uma força moral é mais importante do que uma força política, porque a força política está fragilizada. Mas essa força moral Inclusive, não tende a um certo autoritarismo, assim, eu tenho a virtude moral, ou seja, não é arriscado isso? O caminho é a eleição, é votar. Se ele for o dono da caneta, mas se ele for uma força ao lado... O que é que Betinho fez por esse país, sem ser político? O Betinho fez a gente se mobilizar contra a fome. Nenhum político conseguiu, ele veio disso. A mobilização pela ética na política hoje, a gente sempre recorreu ao quê? A OAB, CNBB, a gente sempre teve que recorrer para essas entidades parapolíticas, digamos, as entidades morais. Hoje, a grande crise nossa é uma crise moral. Moral num modelo de crescimento que é perverso, que concentra, depreda e não melhora os serviços públicos. É uma crise moral. É uma crise moral na política. É muito mais forte do que a crise do ponto de vista do sistema legal. Então, a gente precisa de lideranças morais sempre. Não para que elas tenham o poder de governar, senão vira um regime fundamentalista. Mas que a gente saiba recorrer a isso. Cara, diga, gente, vocês estão no caminho errado, por isso e isso. Aí o povo entenda. Como é que o senhor está vendo as eleições do ano que vem? O senhor acha que a Dilma será a candidata do PT ou só acredita numa possibilidade de cresce em um volta a Lula e o PT troque e substitua a Dilma? Só se a Dilma disser, eu vou ser chefe de Estado para enfrentar esse momento da história do Brasil. Não serei mais candidata. Se ela não disser isso, a candidata é ela, não tem como não ser. Sim. E se ela fizer isso, eu tenho dúvida se vai ser o Lula, se o Lula vai querer... apagar a gratidão, correr o risco de perder a gratidão do povo por fazer erros no outro mandato. Até porque não é fácil. O Lula já conseguiu uma coisa que eu achava quase impossível, ser bom e até melhor no segundo mandato. Em geral, o segundo mandato é ruim. Agora, depois do segundo mandato, voltar, como fez Getúlio, é um risco muito grande para ele. Aí eu não sei qual é a solução. Como é que o senhor analisa as chances do Aécio Neves e do PSDB? Acha que o Serra, por exemplo, se movimenta para tentar... de novo ser candidato pelo PSDB ou é a vez do Aécio mesmo? A vez é do Aécio. Acho difícil ganhar, com toda a franqueza, acho muito difícil ganhar se a candidata for a própria Dilma. Com tudo isso, a Dilma é a candidata mais forte. O senhor acha que a Dilma, candidata, ainda é a favorita? Hoje é. Hoje é. Não só porque as pesquisas mostram, porque a gente não construiu grandes alternativas. Eu acho que o Eduardo Campos poderia surgir como o cara que proporia essa inflexão. Eu já disse a ele. Governador de Pernambuco, do PSB. Eu disse a ele até que eu gostaria de ser o candidato outra vez para trazer o discurso da inflexão. Mas hoje eu não tenho nenhuma pretensão disso. Primeiro, porque o meu partido não vai querer. Segundo, porque eu tive só 2,5% em 2006, mas deixei a marca de um combativo, de um Quixote. Eu vejo Quixote no bom sentido. Se eu for a segunda vez, em vez de 2.000, eu vou ter 5, 6. E vou deixar a marca do perseguidor da presidência e não do combativo Quixote. Então, eu disse para ele, você pode ser o cara que vai fazer essa inflexão. Como é que ele respondeu? Ele deu um riso com aquele jeito dele, que ele, apesar de ser muito diferente, é muito parecido com a Arraes, tem um pouco de enigma. Uhum. Arraes, para mim, é o grande nome. Meus grandes nomes são Arraes e Brizola, que eu tenho foto com eles na minha parede. E foram meus dois primeiros votos, um para governador, outro para presidente. Mas ele tem a vantagem de que, se não se eleger agora, tem idade para se eleger depois. Sim. Eu acho que o Eduardo Campos poderia trazer uma novidade no discurso. A Marina falou, olha, não deve entrar na política, não deve concorrer à presidência, seria o ideal que não fizesse. Mas se ela disputar, você acha que ela tem mais chance do que o Aécio de ir para um segundo turno, por exemplo? Não sei, porque a máquina do PSDB é muito mais forte do que a rede que ela vai criar. Agora, de repente, com esse mecanismo de informática que eu próprio falei, essa força cibernética pode ser mais forte do que a força da política tradicional que o Aécio tem, não sei. Mas eu temo que muita gente termine vendo a Marina como uma líder moral e não como uma líder política. E aí até diga, eu a quero como minha irmã mais velha, como minha confessora, como minha reserva moral, e não como a minha general, como a minha chefe. E licença, senhor, mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Cristóvão Buarque.